Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 79 da disciplina de matemática. Lembrando sempre com o seu caderno, lápis e a borracha para você fazer as anotações durante a nossa aula e realizar as atividades também. Hoje, então, nós vamos estudar, vamos aprender sobre o arredondamento de números em dezenas. Para que a gente vai fazer arredondamento de números? Para facilitar, principalmente quando a gente for fazer cálculos mentais. Então, ele ajuda a deixar as contas mais fáceis de resolver, mas aí a gente não vai ter o resultado exato. A gente vai ter um resultado aproximado, ok? Os objetivos da nossa aula: encontrar números aproximados utilizando o cálculo mental na casa decimal das dezenas. Então, hoje a gente vai trabalhar apenas com as dezenas, ok? Então, o arredondamento de números em dezenas. Você já ouviu falar em arredondamento de números, deixar os números redondos? Por exemplo, às vezes a gente vai comprar algo e custa R$ 2,99. A gente arredonda R$3, porque está muito próximo de 3. Então facilita na hora que a gente vai pagar, facilita para receber o troco também. Então a gente já consegue fazer esse cálculo com mais facilidade, ok? Então quando arredondamos um número, a gente aproxima ele de outro número que termine em 0. Então arredondar é deixar o número terminado em 0. Ele vai facilitar, vai deixar mais fácil as contas, as atividades do dia a dia em que a gente precisa às vezes dos números. Quando a gente faz esse arredondamento fica mais fácil, mais simples. Por exemplo, se eu for arredondar o número 18, ele vai estar mais próximo do 10 ou do 20? Vamos pensar aqui junto comigo. O número 18, o 10, o 20. Ele está mais próximo do número 10, da dezena 10, ou da dezena 20? Vamos ver aqui. Do 18 para o 10, nós temos uma diferença de 8, certo? Para eu voltar do 18 até o 10, eu tenho que voltar 8 unidades. Agora, para eu vir do 18 para o 20, eu tenho uma diferença de 2. Então, o número 18 está mais próximo do número 20, porque faltam apenas 2 unidades para ele chegar no 20, do que do número 10, em que eles têm a diferença de 8, certo? Então, se eu for arredondar o número 18, eu vou arredondar ele para a dezena mais próxima. Tanto faz se essa dezena mais próxima é a dezena menor ou a dezena maior, ok? Não tem problema se, por exemplo, fosse aqui o número 11. Aí ele estaria muito mais próximo do 10 do que do 20, ok? Então, indiferente se eu vou arredondar para a dezena menor ou maior, desde que seja a dezena mais próxima, ok? Então, sim, ela está mais próxima do 20, pois faltam apenas 2 números para o 18 chegar ao 20. Já para chegar ao 10, ele precisa voltar 8 números. Então, quando a gente vai fazer esse arredondamento, a gente tem que fazer essa observação. Se o meu número, eu vou à dezena anterior, no caso aqui a dezena do número 10, é a mais próxima, quantas unidades eu vou ter que voltar? Ou para a dezena anterior, a dezena posterior, a dezena seguinte, quantos eu vou avançar, ok? Então, quando vamos arredondar um número, a gente pode, então, arredondar para uma dezena maior ou menor. O que devemos observar sempre é de qual delas o número está mais próximo, ok? Lembrando que sempre vamos arredondar para a dezena maior ou menor mais próxima. Isso é importante a gente observar. Não existe a regra que sempre tem que ser para a dezena maior ou sempre tem que ser para a dezena menor. Não, vai mudar sempre de acordo com o número que a gente está arredondando. Se o número está mais próximo da menor, será arredondado para menor. Se está mais próximo da maior,
será arredondado para maior. Então, agora nós vamos colocar em prática o que a gente acabou de aprender, ok? Então, vocês vão parar o vídeo, a prof vai explicar e vocês param o vídeo. Então, aqui nós temos uma tabela. Observe os números da tabela e responda para qual dezena o número deve ser arredondado. Então, aqui na nossa tabela, nós temos colunas aqui com os números, aqui em verde mais escuro, e aqui onde nós temos o verde mais claro é o arredondamento. É para qual número nós vamos arredondar esses números que nós temos aqui, ok? Então, você pode parar o vídeo, copiar a tabela com bastante calma, com bastante capricho aí no seu caderno e preencher ela. E colocando o 23, eu vou arredondar para qual dezena? Para a dezena 20 ou para a dezena 30, ok? E vai colocando. Depois que você tiver terminado de preencher a tabela, aí você volta ao nosso vídeo e aí a gente vai fazer a correção juntos, ok? Então, podem fazer e aí vocês voltam aqui para a gente olhar e conferir as respostas. Então, muito bem. Aqui nós temos primeiro o número 23, 39, 42, 71. Lá no outro lado nós temos 58, 89, 46 e 97, certo? Então, vocês tinham esses números para arredondar. Qual seria a dezena mais próximas a esses números, ok? Então, vamos ver aqui comigo. Primeiro, vocês tinham o número 23. Então, 23, se eu arredondar para o 20, eu tenho que voltar 3 unidades. Eu faço 23 menos 20, sobra 3. Então, a diferença entre eles é de 3. Se eu for arredondar o 23 para o 30, que é a dezena seguinte, eu tenho que fazer, então, 30 menos 23 e eu vou ter uma diferença de 7 unidades. Então, se eu arredondar para o 20, eu tenho a diferença de 3. Se eu arredondar para o 30, a diferença é 7. Então, eu vou arredondar para 20, porque é a dezena mais próxima de 23, ok? Próximo número 39. Então, as dezenas são 30 ou 40, a dezena de antes e a dezena de depois. 39, se eu arredondar para o 30, eu vou ter a diferença de 9 unidades. 39 menos 30 vai ficar 9. Se eu arredondar para 40, 40 menos 39 vai sobrar 1. Então, eu vou ter uma diferença bem pequena. Então, eu vou arredondar o número 39 para 40, que é muito próximo, apenas uma unidade de diferença. Aqui no número 42, então eu tenho as dezenas 40 e 50 para observar. Então, 42 para 40, eu vou ter 41, 42, 2 unidades de diferença, ok? Se eu for fazer para a dezena 50, então 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Eu vou ter 8 unidades de diferença. Então, o 42 ele está muito mais próximo de 40, ok? 71 agora. Então, 71, a dezena de antes é 70 e 80, ok? Então, 71. De 71 para 70, a gente tem apenas uma unidade, certo? Se eu for fazer para 80, então 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ok? Então, eu tenho 80, opa, faltou. Então, eu vou ter 9 unidades de diferença. Então, ele está muito distante do 80. Então, eu vou arredondar o 71 para 70, para a dezena menor, ok? Próximo aqui nós temos o 58. Então, o 58 vai ficar entre 50
e 60. Dos 58 para 50, então eu tenho 8 unidades de diferença. 58 menos 50, 8, ok? Para os 60, eu tenho então 59, 60. Eu tenho apenas 2 unidades. Então, eu vou arredondar para o maior, que é o 60, porque ele está muito mais próximo. Agora, 89. Então, 89, eu tenho o 80 e 90. 89 menos 80, eu tenho 9 unidades de diferença. E do 89 para o 90, eu tenho apenas uma unidade. Então, eu vou arredondar 89 para 90. 46. Agora, o 46 está bem, né? Mais no meio. A gente já vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, eu tenho 40 e o 50. 46 menos 40, sobram 6 unidades, certo? Para os 50, então, 47, 48, 49, 50. Eu tenho 4 unidades de diferença. Então, para menor eu tenho 6 e para o número maior eu tenho 4. Então, vou arredondar para o maior, que é o 50. E agora aqui o 97. 97, então eu tenho 90 e aí eu já entro na centena 100, ok? Para 90, então 97 menos 90, eu vou ter 7 unidades de diferença, ok? Para o 100, então 88, 89, 100. Vou ter 3 unidades de diferença, então o 97 está mais próximo de 100, ok? Aqui então a gente já saiu das dezenas e arredondou para uma centena, ok? Vamos lá conferir então as nossas respostas para ver se a gente fez certinho. Então, o número 23, arredondamos para 20, o 39 para 40, o 42 para 40, o 71 para 70. O número 58 nós arredondamos para 60, o número 89 para 90, o número 46 para 50 e o número 97 nós arredondamos para 100, ok? Confira suas respostas para ver se você fez igual, para ver se você fez tudo certinho. Se alguma estiver diferente, apaga e arruma para ficar tudo correto, ok? O arredondamento também nos ajuda a realizar cálculos mentais envolvendo a adição e a subtração. Como a prof falou, por exemplo, eu estou lá, né, no supermercado, vamos colocar um exemplo aqui. E eu comprei um item que vale 89 centavos, certo? E um que vale 42 centavos, ok? Então, para facilitar a minha conta, eu vou arredondar esses números. Então, em vez de eu fazer 89 mais 42 mentalmente, não que é impossível, claro que dá para fazer, mas é um pouquinho mais difícil, então vou arredondar. Então, aqui o 89 eu vou arredondar para 90 e o 42 eu vou arredondar para 40, ok? Aí, então, eu faço 0 mais 0, 0 e 9 mais 4 são 13. Então, eu vou gastar 130 centavos ou R$1,30. Eu consigo arredondar. Mas a gente sempre tem que observar que quando a gente faz as contas com os números arredondados, a gente não vai ter o valor exato. A gente vai ter um valor aproximado também, porque eu não estou usando os mesmos números, ok? Tem que sempre lembrar disso quando a gente for fazer, então, esses cálculos mentais, a gente vai saber o resultado aproximado se nós utilizarmos o arredondamento, ok? Muito bem, então. Nas nossas próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais ainda sobre arredondamento, então, continue acompanhando que você vai aprender a entender ainda mais esse conteúdo, ok? Depois, então, não se esqueça de realizar a nossa atividade sobre essa aula com bastante atenção e bastante capricho, ok? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.
Se cuidem e até mais!